a tua paz. O nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição, mais primas, criancinhas pedem pão, homens lutam como fera. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Não precisa aplaudir porque é uma prece essa música, viu? Com vocês o Dr. Romário. Que o amor de Cristo possa inundar o coração de cada um de nós. Em 1986, no Congresso Internacional de Patologia Clínica, realizado no Rio de Janeiro, eu tive
a oportunidade de conhecer a doutora Lenice Furton, uma francesa, e de lá para cá nos tornamos amigos. O interessante é que naquela oportunidade eu apresentei nesse mesmo congresso um trabalho sobre o lítio e as neuroses maníacas depressivas. E por conta desse trabalho é que inúmeras outras vezes nos encontramos, nos correspondemos, já que a doutora Lenice Furton é uma das especialistas em neuroses de comportamento. E por conta disso, nós nos correspondemos. Eu, com a finalidade de entender melhor a psique das neuroses de comportamento, e ela, por sua vez, para entender um pouco que as neuroses de comportamento têm uma ligação com vidas anteriores. O interessante é que, 4 anos depois, para minha surpresa, em uma das correspondências entre nós efetuadas, Lenice me disse: Romário, você me convenceu. Mais do que nunca agora, eu entendo as suas reflexões a respeito das neuroses de comportamento. O interessante foi que bastou eu entender os mecanismos reencarnatórios para vislumbrar melhor o porquê desses acontecimentos. E 1992, encontro Lenice agora com uma outra missão em sua vida. Lenice começou a publicar livros sobre felicidade. E ela queria entender melhor os mecanismos da felicidade, não aqueles mecanismos da felicidade ligado em neurotransmissores, mas o mecanismo da felicidade baseado na paz entre as criaturas, entre os seres humanos. O primeiro livro de Lenice foi um verdadeiro sucesso, A Busca Interminável da Felicidade. Mas uma das coisas que eu disse para Lenice foi que, se ela quisesse estudar realmente a felicidade, ela deveria buscar o estudo da felicidade entre os espíritas. Porque eu sempre afirmei de que nós, os espíritas, evidentemente, entendemos mais do que nunca sobre a felicidade. Entendemos a felicidade porque, para nós, a felicidade ela está calcada naquilo que nós fizemos no próprio passado. E assim, Lenice fez a primeira enquete entre os franceses e chegou à seguinte conclusão: 92% dos franceses se consideram profundamente infelizes. E ela fez a mesma pesquisa agora entre os espíritas franceses e, para sua surpresa, não encontrou uma porcentagem maior de pessoas felizes. Muito pelo contrário, entre os espíritas franceses, ela encontrou que 88,9% deles se consideram felizes e os demais profundamente infelizes. Aí,
Lenice veio para o Brasil e fez a mesma pesquisa, já que ela acha que o Brasil, em termos de conhecimentos doutrinários espíritas, o Brasil seria uma continuidade da França, já que ela considerou a França como sendo o berço do espiritismo, já que lá, evidentemente, tivemos Allan Kardec codificando esta doutrina para todos nós. E aqui no Brasil, Lenice andou em todas as capitais brasileiras, entrevistou mais de 2.000 pessoas e descobriu que entre os brasileiros, 94% deles são profundamente infelizes. Aí eu disse, Lenice, vamos nos postar diante da casa espírita. Quem sabe nós vamos ter uma surpresa. Muito pelo contrário. Aqui dentro da casa espírita, numa pesquisa que nós realizamos e que terminou no dia 7 de março deste ano, engraçado, nos postamos lá fora e simplesmente perguntamos há quanto tempo o indivíduo era espírita, porque aqueles que tinham menos de 6 meses de espiritismo, nós descartamos. E perguntamos, você é feliz? Engraçado. Saibam vocês que para mim foi uma verdadeira decepção. 98% de nós espíritas nos consideramos profundamente infelizes. Então, a felicidade é uma meta para todos nós. O interessante é que a felicidade é o clamor de toda a humanidade. Todos desejam ser felizes. Todos querem ser felizes. Perguntem aqui mesmo ou lá fora se existe meia felicidade. Não. Ou os indivíduos são felizes totalmente, ou os indivíduos são totalmente infelizes. Nós não temos meio termo. Ninguém se considera meio feliz. Ou ninguém se considera também meio infeliz. É 8 ou 80. É tudo ou nada. Mas, o que é a felicidade? Vamos buscar lá no dicionário Aurélio. E ele nos diz o seguinte: a felicidade é nós estarmos conscientemente e inconscientemente em harmonia com tudo aquilo que nos rodeia. É nós estarmos em equilíbrio com o mundo. É nós estarmos naquilo que a fisiologia chama de homeostasia. Um perfeito equilíbrio entre nós e tudo aquilo que está nos rodeando. O engraçado é que nós podemos estar rodeados de acontecimentos infelizes, de proposições profundamente desastrosas. E, no entanto, nós temos que estar felizes. Ora, todos os grandes poetas, os grandes filósofos, os grandes escritores e até mesmo o nosso Mestre Jesus nos aponta o caminho da felicidade. Faça aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. Ou amem o próximo como amamos a nós mesmos. Este é o roteiro. Este é o caminho da felicidade.
Mas como é que eu posso amar? Como é que eu posso querer pessoas que eu olho e não representam nada para mim? Para nós tinha que ser a coisa mais simples, porque para nós espíritas, a família consanguínea não representa nada. O que vale é a família espiritual. Provavelmente aquele que está na nossa frente hoje pode ter sido o nosso irmão, o nosso pai ou o nosso filho no passado. Ou aquela companheira que está na nossa frente pode ter sido também um dos elementos da nossa família consanguínea no passado. Engraçado é que nós espíritas nos esquecemos disso. Nós espíritas nos esquecemos desta faceta de que nós temos uma família consanguínea, mas, a princípio, a família mais importante para nós é a família espiritual. É a essa quem devemos consagrar. O interessante é que só pensamos nesta família espiritual se desencarnarmos. Aqui na Terra não pensamos. Talvez seja por isso que nós temos tantos desatinos na face da Terra. É porque nós ainda não conseguimos entender que fazemos parte de uma família maior, que fazemos parte de uma pleiade maior, que é a família espiritual. É esta família que devemos valorizar, porque no dia em que desencarnarmos, voltaremos para a família espiritual. E talvez os elementos consanguíneos, aquele a quem vivemos aqui, talvez não façam parte dessa família, porque eles estão, às vezes, ou muito além de nós em termos evolutivos, ou muito abaixo, e não estão no mesmo degrau que nós. E por conta disso, seremos separados, evidentemente. Poderemos ajudá-los, porque, evidentemente, o amor, ele é capaz de cobrir todos os defeitos do mundo. Mas, no entanto, é engraçado. Voltando à felicidade novamente, não era para nós espíritas nos encantarmos com isso e afirmarmos: não, eu sou feliz. Eu me sinto profundamente feliz. Feliz até mesmo por estar na face da Terra. Feliz porque através deste traço evolutivo na face da Terra, nós possamos galgar melhores dias e fazer da face da Terra um traço para a nossa própria evolução. Então, era para nós nos regozijarmos, era para nós estarmos profundamente felizes. E, no entanto, não estamos. Nos comportamos como os demais seres humanos. O homem, ele tem um jeito errado de buscar a sua própria felicidade. O interessante é que nós sabemos que o pensamento é fundamental para nós evoluirmos, para nós instruirmos. O interessante é que 80% do dia, os nossos pensamentos convergem para algo que não tem nenhuma importância. Lenice, investigando o efeito das novelas brasileiras sobre os seres que aqui vivem, brasileiros, saibam vocês que nós perdemos 4 horas do nosso dia discutindo sobre as novelas. Perdemos 1 hora e pouco só para ver cada uma delas. E durante o dia,
questionamos pelo menos mais 1h30 sobre os seus acontecimentos. O interessante é que para nós homens, nós perdemos 1h30 por dia tecendo comentários sobre a vida alheia. Perdemos aqueles que torcem para algum time de futebol, perdemos mais 1 hora por dia a relatar sobre vitórias e derrotas. Então, o interessante é que nós sabemos que o pensamento é uma arma vital para a nossa instrução. E, no entanto, desvirtuamos tudo isso. E também é porque nós nos consideramos infelizes, é porque nós vivemos entre guerra e armistício. Bem, o que é isso? Hoje, nós podemos nos considerar infelizes porque nós temos algum familiar com problema. Podemos ter um adolescente vítima de uma droga. Podemos ter um familiar com um problema sério de saúde. E tudo isso faz com que nós entremos em guerra. Ou então, como é crônico entre nós brasileiros, e isto acontece com todos nós, estamos com problemas, porque o orçamento doméstico nós já não conseguimos mais dominar. Aquilo que nós ganhamos parece ser insuficiente para fazer frente a todas as necessidades. Então, todas as vezes que isto acontece, nós estamos em guerra. Resolvemos o problema do adolescente com drogas? Ah, graças a Deus! Como Deus é ótimo! Ele fez com que o nosso familiar problemático voltasse os seus olhos para os outros valores da vida. E aí, estamos em armistício, estamos em paz. Se conseguimos resolver o nosso problema financeiro, há um tanto melhor, mesmo que seja para afundarmos ainda mais através de um empréstimo. Mas se conseguirmos estar na frente do gerente do banco e ele diz: olha, vou resolver o teu problema do cheque especial, vou resolver esse empréstimo que está aqui, vou reformular tudo, vamos fazer um único, e você vai começar tudo de novo. Ah, chegaremos em casa, somos capazes até mesmo de nos postar de joelhos e agradecer por tanta felicidade. Isto, entramos em armistício. Ah, se o nosso time ganha hoje, então, nós vamos comemorar. A comemoração é uma bebemoração, certo? E vamos estar felizes, porque saibam vocês que quando bebemoramos alguma coisa, é porque nós queremos ampliar a nossa felicidade. Quando utilizamos do álcool, do cigarro, ou até mesmo quando comemos uma barra de chocolate inteira, é porque nós sabemos que o chocolate induz a produção de um neurotransmissor chamado serotonina, que pode nos dar um pouco mais de alegria para enfrentar a vida. Então nós fazemos isso. Então nós vivemos entre guerra e armistício. Só que nós nos esquecemos de algo interessante. Cristo, ele nos diz, um pouco antes do término dos seus dias na face da terra, ele diz que deveria nos marcar profundamente: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E para que nós não confundíssemos entre guerra e armistício, Jesus continuou: a minha paz vos deixo, para que possas viver com alegria todos os dias, para que possas viver
em paz. Interessante esta colocação. Viver cada dia com alegria. O que é viver cada dia com alegria? Encontramos em Tiago, capítulo 4, versículo 14, o seguinte: e vós não sabeis o que vos sucederá amanhã? Realmente, se eu não sei o que vai acontecer amanhã, por que não aproveitarmos o dia de hoje? Por que não fazermos desse dia o melhor dia para vivermos? O melhor dia para nos encantarmos com tudo que a natureza pode nos oferecer. Nos deleitamos ainda há pouco com a música. Nos deleitamos porque hoje está um dia lindo lá fora. O sol nos brinda com todo o seu esplendor. Quantos de nós veio até aqui e não apreciou tudo isso? Não apreciou que hoje ainda nós temos algumas gotas de orvalho caindo, porque o sol aqueceu tudo. Nós não observamos nem mesmo o canto dos pássaros que encontramos pelo caminho. Aliás, não percebemos nem as suas cores. E nós somos todos perfeitos. Então nós não estamos vivendo o domingo plenamente. Tem alguns de nós que, como hoje é domingo, já está até pensando na macarronada que vai nos esperar por volta de 12h30. Mas nós nem sabemos se vamos chegar até as 12h30. Mas já estamos nos deleitando com tudo isso, porque hoje é domingo. Eu nunca vou me esquecer de uma garota que viajou comigo de ônibus e ela disse para sua mãe: mãe, eu sei que hoje é domingo. Por quê, filha? Porque hoje nós comemos macarrão. Então vejam vocês que nós também já estamos nos preparando para tudo isso. O engraçado é que nós não estamos aproveitando os minutos que serão precisos viver para chegar até lá. Vamos nos deleitar. Nós devemos estar alegres, felizes por estar aqui. Foi um longo trajeto a percorrer para chegarmos até aqui. Saibam vocês que cada um de nós precisou passar por um processo inacreditável, até mesmo antes de reencarnarmos. Nós temos uma história reencarnatória e é preciso nos ajustarmos a essa história. Já pensaram o que a espiritualidade fez para cada um de nós, para que nós nos encontrássemos nesse instante, para que nós nos brindássemos como um hino de amor à vida, desta grande família que é a família espiritual? É por isso que antes até nós nos ouvimos. Já cativaram aquela pessoa que sentou do teu lado? Disse pelo menos bom dia? Mostrou a ela como o dia lá fora está maravilhoso? E estaria também maravilhoso se estivesse chovendo ou se estivesse fazendo mais frio. Porque hoje é um dia especial. Hoje nos deleitamos simplesmente porque sentimos a vida palpitar de maneira abundante neste corpo físico de cada um de nós. E é por isso que, se estamos aqui juntos, é porque temos algo para fazer juntos. É porque nós, evidentemente, nos entrosamos, porque nós temos o mesmo ideal com relação à vida.
Nós sabemos nos encantar com a vida. Nós sabemos observar e ver a vida como sendo um verdadeiro milagre dentro de cada um de nós. E é um milagre quando pensamos que viemos de uma única célula chamada célula ovo. Uma só. E hoje nós somos um indivíduo com 130 trilhões de células, 100 bilhões só de células nervosas. É ou não um hino de reconhecimento a Deus este nosso corpo físico? E, no entanto, não sabemos brindar esta vida que palpita em todos nós. O interessante é que amanhã é um dia especial. É o Dia Internacional do Tabaco. Interessante também é que nós não podemos continuar na mesma situação. É inaceitável que entre nós espíritas haja alguém que pegue um cigarro, dê uma tragada e coloque 5.000 substâncias químicas em seu organismo. Um Marlboro coloca 4.728 substâncias químicas diferentes. É inaceitável que, vendo este verdadeiro patrimônio que temos à mostra, nós não o respeitamos. E é mais inaceitável ainda que nós podemos destruir este patrimônio com o uso desenfreado do álcool. É inaceitável ainda mais que a própria alimentação faz com que nós tenhamos triglicérides alterados, colesterol alterado. Tudo isso porque nós estamos dando ao nosso organismo mais do que ele necessita para viver. E é mais ainda inaceitável que, como patologista que eu sou, eu posso dizer para vocês e posso afirmar, 80% das pessoas que morrem e que chegam até o meu laboratório são mortos por conta da comida excessiva, do álcool ou do cigarro. Nós teríamos 80% de menos mortes entre nós, se nós começássemos a alertar os nossos olhos para isso. Então, chegou a hora até mesmo de nós mostrarmos para aquelas pessoas que vivem e convivem conosco, particularmente para os nossos adolescentes, porque os nossos adolescentes, com 14, 15, 16 anos de idade, quando a gente observa os seus vasos sanguíneos, lá estão as placas de ateroma. Eles já apresentam gotas de lipídios, que a gente chama de gotas lipídicas frágeis, circulando pelo seu organismo. E é por isso que hoje, quando os indivíduos chegam a 35, 40 ou 45 anos de idade, eles já estão sofrendo as consequências de tudo isso. Então, nenhuma placa de ateroma aparece de uma hora para outra. É um processo que demora anos e anos. E o indivíduo que tem um problema cardiovascular aos 35, esse problema já começou por volta dos 14 ou 15 anos de idade. Por que não mostrarmos para aquelas pessoas que vivem e convivem conosco, que nós já sabemos brindar a vida, que nós já estamos aptos a fazer algo diferente? Por que não darmos alguém para ir almoçar à nossa casa e oferecermos simplesmente um suco ou água durante uma refeição? Se nós sabemos de tudo isso, nós temos que começar a mudar. Nenhum de nós pode convidar alguém para a sua casa simplesmente dizendo: vamos até em casa tomar uma cerveja. Por que não ir até a nossa casa
e oferecermos simplesmente algo melhor. Já também não podemos mais convidar alguém para almoçar à nossa casa e oferecermos simplesmente um churrasco com uma picanha de 3 centímetros de gordura, ou então um belo cupim, ou uma costela no bafo. Isto nós estamos oferecendo para o indivíduo o caminho mais rápido para ele chegar a óbito. Então, por que nós não mudarmos tudo isso? Por que não oferecermos algo melhor? Já está na hora. Nós temos que começar a ser diferentes. É por isso que eu disse que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos para mudarmos o mundo. Este é o trabalho do Espírita fazer. Mas ele não precisa mudar o mundo simplesmente indo até uma praça pública e querendo que as pessoas entendam sobre reencarnação, entendam sobre os objetivos da vida. Nós precisamos mudar o mundo de uma forma melhor. Ainda ontem, por exemplo, um ex-aluno foi almoçar comigo. A primeira observação que ele fez é engraçado. Você foi a primeira pessoa em que eu entro para almoçar na sua casa e você não me oferece nada para tomar, nem mesmo um aperitivo. Foi a primeira observação que ele fez. Quando ele fez esta observação, o meu filho Rodrigo estava do meu lado. Ele até é testemunha disso, se é que ele estava prestando atenção na nossa conversa. Então vejam vocês que nós podemos de uma forma facilmente começarmos a mudar o rumo dos acontecimentos. Quando a gente oferece uma lauta mesa para os indivíduos, nós estamos facilitando o desencarne dessas pessoas. Nós estamos tirando 15 minutos da vida de cada um. Então nós temos que ser diferentes. Nós temos que mostrar para os indivíduos que a vida, este nosso corpo, é o elemento, é um instrumento para a nossa própria evolução. Então, não precisamos pregar nada para ninguém. O espírita também é aquela pessoa que tem o verdadeiro sinal do cristão. É aquele indivíduo que em todos os instantes, em todas as situações, ele é capaz de agir com ponderação, ele é capaz de agir com moderação, ele é capaz de agir com equilíbrio. E nós, se pautarmos pela moderação, pelo equilíbrio, se aceitarmos as circunstâncias, as provações, os desatinos, as humilhações, como sendo essenciais, como sendo a ponte fundamental para evoluirmos ainda mais, estaremos dignificando também a nossa posição religiosa. Então, meus caros companheiros de jornada, já está na hora dessa jornada terrena poder se transformar. Porque se nós temos alguém que esqueceu os objetivos fundamentais da vida, se nós temos aquele parente que tem um gosto pelo álcool, não vamos oferecer na nossa casa álcool para ele. Porque nós já sabemos que se o indivíduo gosta de beber, não vamos oferecer. Nós vamos começar a melhorar as nossas atitudes. Porque se ele gosta de beber, nós não podemos transformar a nossa casa em um bar. Se ele quiser beber, ele que vá para o bar. Lá é o lugar, não na nossa casa.
Porque se nós estamos oferecendo para esse nosso familiar uma maneira mais fácil dele se intoxicar. Por que que nós temos que fazer isso? É uma questão pura e simples. Mudança de hábito, mudança de comportamento. Aprendemos isso há muito tempo atrás. Nosso lar, de André Luiz. Quando André Luiz desencarnou, como é que a espiritualidade inferior o taxava? Suicida. Inconsciente. Mas não deixa de ser suicídio. Porque nós provamos, através de estudos que nós estamos realizando, que as pessoas que chegam até nós mortas poderiam viver pelo menos 40% a mais. Desde que os indivíduos coloquem na cabeça que a alimentação excessiva, o álcool, o cigarro é que levam os indivíduos a óbitos. De fundamental importância é nós relembrarmos amanhã que 80 mil brasileiros não estarão entre nós amanhã por conta do hábito de fumar e pereceram no ano passado. Foram 80 mil brasileiros, 80 mil pessoas, 80 mil pessoas, população às vezes de uma cidade inteira. Então, está mais do que na hora de nós repensarmos. A valorização da vida ou a felicidade, eu acho que a pessoa, até mesmo antes de Cristo, que nos mostrou isso de uma forma bastante eficaz e que marca profundamente cada um de nós, quando lemos o que ele deixou, foi Sócrates, 4 séculos antes de Cristo. É por isso que nós não podemos perder de vista a parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é mais para abrir ao acaso, gente. Nós temos que começar a ler o Evangelho de cabo a rabo, como nós falamos. Porque a parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, nós costumamos deixar de lado. E na parte introdutória do Evangelho, nós encontramos seres que mostraram para nós o caminho da felicidade. Platão, Sócrates, está lá. E a maioria de nós não conhecem as mensagens socráticas, não conhecem a filosofia socrática, simplesmente por deixar de lado a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, 4 séculos antes de Cristo, Sócrates, com 76 ou 78 anos, ele foi condenado à morte. Foi condenado a beber um veneno mortal chamado cicuta. Nesse período em que ele foi condenado à morte, os seus discípulos fizeram de tudo para que ele fosse solto. Subornaram carcereiros, subornaram soldados e, por diversas vezes, Sócrates teve as portas da prisão abertas, que ele pudesse fugir. No entanto, ele não o fez. Chegou agora o seu último dia de vida. Novamente os seus discípulos, a última tentativa, subornaram novamente a todos. Abriu as portas da cela
E Críton, o mais afoito dos seus discípulos, chegou até ele dizendo: Mestre, foge depressa. Hoje é o seu último dia na prisão. Amanhã tu serás obrigado a beber o veneno mortal. Sócrates nem se importou. Continuou sentado, como se nada estivesse acontecendo. Críton volta à tona novamente. Mestre, foge! É seu último dia. Sócrates olha para Críton e diz: que mau filósofo és tu. Como alguém pode fugir de algo que não fez e não praticou? O grande filósofo, o grande entendedor da vida é aquela pessoa que está preparada para enfrentar todos os obstáculos. Como, mestre? Amanhã é seu último dia. E Sócrates continua dizendo: Críton, depois de tudo que eu preguei, depois de tudo que eu fiz, eu cheguei à conclusão de que isto daqui não é Sócrates. E beliscou a sua pele. Bateu na cabeça, chamou a atenção de Críton e diz: você acha que isto daqui é Sócrates? Isto não pode ser Sócrates. Ninguém pode matar Sócrates, porque ninguém pode matar a minha própria alma. Críton desesperou-se, começou a chorar, e o mestre continuou: Críton, eu estou preparado para morrer. Todos nós devemos estar preparados para a morte, porque nós nunca sabemos quando ela vem, e eu ainda tive um privilégio. Eu sei que a minha morte vai ocorrer amanhã. Quer maior privilégio do que esse? Críton achou que o mestre estava louco. Como é que alguém poderia se contentar ao saber que iria morrer amanhã? E Sócrates ainda lhes diz: Críton, a vida foi feita para ter um término. E eu estou contente, porque amanhã a minha alma vai alçar altos voos. Ela está presa a este corpo físico, mas amanhã ela estará livre mais do que nunca. Críton viu que não tinha mais nada a fazer, saiu da cela chorando e disse ao carcereiro: de nada adianta, pode fechar. No dia seguinte, a hora de beber o veneno mortal, Críton estava lá presente de novo. E, após o mestre verter a taça contendo cicuta, que paralisa todos os músculos, até mesmo os músculos respiratórios, paralisa o coração, e o indivíduo tem uma parada cardiorrespiratória e morre. Quando ele viu que o mestre já estava perdendo todos os movimentos, que nada mais havia a fazer, ele percebeu que ele tinha esquecido de algo. Mestre, aonde quer que te enterremos? Ao que Sócrates responde: Críton, onde você quiser, ou onde tu quiseres,
Porque este meu corpo físico, ele não vale nada. Ele serviu como um instrumento simplesmente para que eu possa alçar alguns degraus evolutivos a mais. E expirou. Expirou este homem que tinha, na verdade, o maior conhecimento sobre a felicidade. Por que ele foi condenado? Sócrates foi condenado por aplicar o verdadeiro sentido da vida. Ele ensinou os filhos da classe governante a repartirem o que tinham a mais, a ajudar aqueles que não tinham nada. Sócrates mostrou a eles que as grandes catástrofes da vida era porque eu tinha que ser um resgate coletivo. Sócrates começou a ensaiar os primeiros passos para mudar a vida daqueles que tinham tudo e mudar a vida daqueles que tinham nada. Pois ele obrigava os filhos da classe governante a acompanhá-los em seus passeios, a observar a pobreza, a observar a tristeza entre aqueles que não tinham nada. Obrigou os filhos da classe governante a visitar as viúvas desamparadas, a visitar os doentes e começar a distribuir alguma coisa em benefício daqueles que tinham muito pouco. Sócrates mostrou a cada um deles que o objetivo da vida era que aqueles que tinham tudo era auxiliar aqueles que não tinham nada. Só que a classe governante não gostou. Ele estava distorcendo a ordem natural das coisas, porque para eles, os senhores tinham que ser intocáveis, os senhores é que deveriam ter alguma coisa, e o resto da população deveria ser simplesmente o resto. Eles tinham nascidos para serem servidos, e não para servir a ninguém. E Sócrates mostrou a eles que todas as vezes, aquelas pessoas que não têm nada, num passado, às vezes não muito distantes, eles infringiram a lei do amor, eles infringiram a lei da caridade. E nós, quantas vezes infringimos a lei do amor? Quantas vezes infringimos a lei da caridade? É por essa razão que agora nós temos que enfrentar os desatinos, aquilo que nós cometemos como erros do passado. Mas isso não deve infelicitar a ninguém. Isto deve se fazer como se fosse algo natural por cada um de nós. Enfrentarmos os percalços da vida, é enfrentar a vida com otimismo diário, é saber enfrentarmos os obstáculos como a água de um rio enfrenta os seus próprios obstáculos. Nós sabemos que a vida é essa, nós não temos condições de mudá-la no momento, mas podemos viver com otimismo. Podemos viver com otimismo, porque hoje, por exemplo, nós sabemos agradecer a Deus por este corpo perfeito. Sabemos render um pleito de gratidão a Deus e entoamos este pleito desta maneira: obrigado, meu Deus, pelo meu cérebro. É o gabinete sensível do nosso pensamento. É ele que dá as instruções para o comando geral deste nosso corpo físico. Obrigado, meu Deus, pelos meus olhos. É o patrimônio que permite que eu veja as coisas, que eu olhe, observe a vida em andamento, a vida profusa, a vida gritante, a vida que nos enaltece.
Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos. Com eles eu consigo, evidentemente, ficar maravilhado com a música, com o canto dos pássaros, ouvir as pessoas, ouvir o lado mais difícil da vida. Porque já disseram que falar é fácil, o ouvir que é difícil. E é preciso nós sabermos ouvir para cativarmos as pessoas, para que as pessoas possam confiar em nós. É por isso que nós precisamos aprender a manter o diálogo. E o diálogo é aquele que se estabelece quando sabemos ouvir. Obrigado, Senhor, por eu poder falar. Mas eu quero daqui para frente, Senhor, falar palavras que possam levar os indivíduos à ascensão. Eu não quero humilhar a mais ninguém através das palavras. É por isso que eu vou falar de maneira calma, mansa, pacífica. Mesmo nos meus maiores desatinos, eu não vou gritar, porque hoje eu sei que o grito de cólera é uma verdadeira explosão, é uma verdadeira guerra contra a sintonia que se estabelece entre nós e o plano espiritual. Obrigado, meu Deus, pelo meu coração. É o marca-passo infatigável de minhas dores e alegrias. Obrigado pelo meu tubo digestório. Eu vou tentar não lhe dar trabalho em excesso. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que tocam, mãos que acariciam. Obrigado por elas. Mãos que eu posso colocar a serviço do próximo. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Sem elas, a vida seria infrutífera. Talvez sem elas, eu não pudesse desempenhar as minhas funções diárias. Obrigado por elas. Obrigado pelos meus pés. São apoios imprescindíveis que sustentam o meu corpo. Obrigado por eles. Eles me levam por caminhos que eu posso alçar conhecimentos. Obrigado, Senhor, por esta doutrina que me apaixona, que me liberta, que me faz com que eu aceite melhor os acontecimentos da vida. Obrigado, Senhor, pelo universo. Obrigado pela saúde, porque tem tantos que não a têm, tem tantos que a perderam. Obrigado, Senhor, por fazer com que eu aprenda a viver em paz. Obrigado por fazer com que eu sinta a paz no mundo, em meu coração. Porque hoje, Senhor, eu aprendi que sem paz eu perco até mesmo a condição de ser humano. E eu também, Senhor, eu aprendi que todas as neuroses da vida, elas vêm ao meu encontro todas as vezes em que eu perco a minha paz. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. Hoje, Senhor, eu aprendi que todas as vitórias que eu posso ter dessa vida deve começar nos alicerces invisíveis da luta em casa. Lá, Senhor, é que estão os meus desajustes do passado. É por isso que hoje, Senhor, eu aprendi a conviver
com o familiar ainda menos esclarecido das tuas leis, a aceitá-lo em meu convívio. Hoje, Senhor, eu sei também que melhor do que ontem eu sou, mas que eu posso ser ainda melhor amanhã, se eu colocar Tu, Senhor, como modelo em meu caminho, como modelo de vida. Obrigado por enviar Cristo para que eu aprendesse a ter um modelo de conduta e de vida. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que vós não desampara nenhum de nós, os teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores.